nosso hoje aqui é falar sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias, porque as pessoas, em regra geral, sempre têm desejos, e desejos nos leva a escolhas, e as escolhas é que são os grandes problemas. São as escolhas que nos afastam de Deus, são as escolhas que nos impedem de usufruirmos daquilo que Deus tem para nós. Se nós formos olhar na vida de Jesus, nós vamos ver Judas ao lado dele, comendo no prato com ele, conversando com ele, cresceu com ele, conviveu 3 anos com ele, e no final Jesus diz assim: faça o que tu tens de fazer. Eu vou transformar essa palavra: faça aquilo que tu escolheste fazer, porque foi uma decisão pessoal dele, ninguém mandou, não havia regra, não havia mandamento, foi ele que tomou a decisão: eu vou traí-lo. Foi lá e o vendeu por 30 moedas. Existem algumas coisas no mundo de hoje que faz com que cada um de nós, muitas das vezes, erremos, mintamos, enganamos, traímos, e aquilo que nos faz tomarmos atitudes até mesmo incoerentes é o dinheiro. É você querer aquilo que você ainda não tem direito, ainda que você não alcançou. Então as escolhas é que causam muitos problemas na sociedade. Por exemplo, quando Hitler resolveu começar a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o que ele escolheu? Ele escolheu atacar a Polônia. Por que ele escolheu atacar a Polônia? Porque era o país mais frágil e a melhor opção para ele chegar na Europa do Norte. As nossas escolhas podem nos levar a vitórias e, consequentemente, amanhã nos trazer uma grande derrota. Eu tenho certeza absoluta que quando ele dominou a França, ele falou: estou bonito, agora aqui vai ficar fácil. Mas ele não imaginava que haveria uma grande derrota. E quem foi que fez com que Hitler perdesse a guerra? Não foi nada mais, nada menos do que seus próprios generais, que o traiu por causa do dinheiro. As pessoas na igreja vêm para o culto em busca de uma resposta de Deus, e muitas das vezes essa resposta não acontece da forma como ele quer, como ele espera, e ele acaba desistindo de Jesus, desistindo da igreja. E a coisa mais interessante é que ele põe sempre culpa em alguém. Quando o pastor não tem defeito, ele coloca a culpa na mulher do pastor, ou coloca a culpa no porteiro, ou coloca a culpa na distância, ou coloca a culpa na chuva, no calor, no sol, no emprego. Sempre vai arrumar alguma coisa. Portanto, são as nossas escolhas que fazem com que nós cometamos erros e deixemos de usufruir aquilo que Deus tem para nós. Por isso eu quero convidar você que abra comigo em Levítico, capítulo de número 18, verso 3 a verso 5. Deus enviou. Seu filho amado, para me salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados,
mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A comunhão, Pai. Levíticos 18, 3 e 5 diz assim: achei que já tinham todos achados. Não procedam como se procede no Egito. A minha versão é um pouco diferente, eu leio no NVI. Onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem, olha só, o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ainda Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 24 a 27. Pô, meu, você é rápido, hein? Hebreus, capítulo de número 11, verso o Espírito de Deus está aqui. O que fazendo? Operando em nossos corações. Sabe o que ele está fazendo? Trazendo sua vida e poder. É gostoso demais, né? Estando sua graça e amor. Os feridos de alma
Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 24 a 27, diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. O tema da palavra de hoje é a escolha do invisível. Você que está estudando, você pode escolher o curso que você quiser. Você que está namorando, pode escolher ter sexo com a sua namorada. Você que é casado, pode escolher adulterar. Você que é jovem, pode escolher fumar maconha, tomar cocaína. Você que é crente pode escolher até se desviar, mas você nunca vai usufruir das bênçãos do Deus Todo-Poderoso. As escolhas desta vida, elas nos trazem expectativas. Quantas pessoas estão lutando para construir
para edificar a sua vida, mas na verdade eles estão muito mais preocupados com o dia a dia de hoje, do que com aquilo que Deus tem para dar para ele amanhã. Quantos de nós no dia de hoje poderíamos estar aqui adorando, louvando a Deus, glorificando, mas muitos escolheram o conforto do seu lar. Por quê? Porque infelizmente nem todos estão de olho fixo na promessa do invisível. A coisa mais maravilhosa que nós encontramos na palavra de Deus, irmão, ao olhar para Moisés, nós vamos encontrar Moisés escolhido para morrer. Escolhido, olha, Moisés quando nascer vai morrer. Mas a parteira olhou para ele e falou assim: não, ele é muito forte, ele é muito bonito, eu não vou matá-lo. A mãe o amamenta e o coloca no rio. Ela escolheu colocar o seu filho amado no rio, com uma expectativa: quem sabe, alguém pode encontrá-lo e o preservar. Mas a ordem era uma só: morte para todas as crianças de 2 anos para baixo. Tudo que fosse homem deveria morrer. Quando aquela mãe engravidou, quando estava próximo para dar à luz, ela teve uma ansiedade certamente, uma preocupação certamente: o que vai acontecer com o meu filho? Olha, quero chamar a tua atenção para hoje. Você está sonhando, e os teus sonhos estão para florescer, e você está preocupado: o que será de mim amanhã? Ei, eu quero dizer uma coisa para você: aquilo que tu escolheste, Deus está pronto para conceder o desejo do teu coração. Porque lá em Provérbios está escrito: os projetos são do homem, mas é Deus quem os realiza. E Deus quer realizar o teu sonho, quer realizar o teu projeto, mas você precisa desejar, amar a Deus. Quando olhamos para Moisés, irmão, ele foi criado lá no palácio, tinha tudo o que ele poderia desejar, tudo que o homem poderia desejar, mas ele resolveu interceder pelo seu irmão, pelo seu parente, pelo judeu. Por quê? Porque aquele rapaz representava não a sua liberdade, representava a sua linhagem. Às vezes nós queremos trocar Jesus por um amigo, trocar Jesus por uma amiga, trocar Jesus por um emprego, trocar Jesus por qualquer coisa. Mas eu quero dizer uma coisa: se tu trocar aquilo que você está vivendo hoje por Jesus, a tua vida nunca mais será a mesma. Quando Moisés escolheu matar o egípcio, ele tinha convicção que alguma coisa mal poderia lhe acontecer, por isso que ele enterrou. Quando ele foi defender o judeu, o seu co-irmão, ele não tinha ideia nenhuma que aquele rapaz a quem ele estava defendendo ia se virar contra ele. Quantas vezes nós fazemos o que é justo, fazemos o que é correto, mas aquele a quem nós defendemos, estendemos a mão, se vira contra nós, e nós desistimos de fazer o bem ao outro. Olha para mim, não importa as vezes em que tu és desprezado e humilhado, persevere fazendo bem, porque na semeadura do bem, tu usufruirá a promessa de Deus para a tua vida. Vamos olhar para Maria, a mãe de Jesus, uma jovem adolescente. De repente ela se depara com um quadro, alguém dizendo: ô mulher, tu és bem-aventurada, tu vais gerar um filho. Ela: como gerar um filho, se eu nem conheço o homem? Se você for olhar a lei, se porventura uma moça solteira surgisse grávida, ela teria que ser apedrejada fora
dos muros de Israel. Aquela moça, ela se deparou com uma situação: como eu vou gerar alguém se eu ainda sou virgem? Como eu vou gerar alguém se eu não conheço o homem? Quando nós lemos o texto, nós nos deparamos que José, quando soube que ela estava grávida, quis deixá-la. Por que será que ele quis deixá-la? Como ele era o namorado dela, como ele era o noivo dela, a lei dizia que os dois deveriam ser apedrejados. A questão é tão clara, irmão. Ele olha, mas peraí, eu vou morrer? Eu não fiz nada com ela, eu nem a conheci, como é que agora eu vou morrer por ela? Mas o anjo diz para ele: não tenha medo, porque o que está nela é santo. Oh, aleluia! Não tenha receio em recebê-la como esposa. Olha que coisa maravilhosa, ele escolheu, ele escolheu receber uma mulher grávida, de um filho que não era dele, conviver com ela pelo menos 10 meses, 11 meses, sem ter qualquer relação com ela, simplesmente por causa de uma promessa: aquele que está nela será o Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sabe por quê? Pois com poder tem grandes coisas, e por misericórdia demonstrar. Santo, Santo, Santo és, Senhor, Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido pelo óleo do Espírito, florescer. Toda a igreja, com o óleo do Espírito, e tem feito sua vide florescer. Quem ele é? Santo, Santo, Santo és, Senhor, Santo, Santo, Santo és, Senhor. Ela cantou esse hino, não foi porque algo sobrenatural aconteceu a ela, porque algo sobrenatural aconteceu à sua prima. Porque a sua prima já era velha e não podia gerar filho, e a sua prima estava grávida já de 6 meses. Quando ela chegou lá, ela teve uma notícia: você está grávida de 3 meses, porque aquele que está em mim, oh irmão, já se alegrou, porque você está trazendo no teu ventre o meu Salvador.
São as escolhas que determinam o nosso futuro, irmão. São as nossas escolhas do presente que revelam o que seremos amanhã. Quem seremos? Como viveremos? São as nossas escolhas de agora. Aquela jovem, quando chega na sua prima, ela se depara com aquela situação, ela não se revolta, ela simplesmente adora ao Senhor. Eu quero mostrar com isso para você, que você pode estar passando por um momento difícil na tua vida, em que você não consegue explicar o caminho pelo qual você está a trilhar, mas existe dentro de você alguém tão poderoso, aleluia, que ele vai mudar a tua história. Existe alguém dentro de você que está movendo a tua alma, o teu coração, para transformar as tuas dores em alegria, para transformar as tuas dúvidas em certeza, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dentro de você, dizendo: deleita-te no Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração. Ele está dizendo para você: pare de se preocupar, comece simplesmente a adorar. A adoração, irmão, abre a janela do céu. A adoração abre as portas para que Deus possa falar com você de uma forma especial. Vou voltar para Moisés. Moisés vai para o deserto. No deserto, ele encontra uma família de idólatras. Uma família de idólatras. Para ele aquilo era normal, porque ele também veio de uma idolatria. Antes de Moisés não havia regra, não havia lei que proibisse isso. Ele sai do Egito adorando o sol, adorando a lua, adorando as estrelas. Ele sai do Egito adorando animais. Ele sai do Egito sacrificando. Ele sai do Egito tendo experiência com tudo isso. E ele vai para uma região aonde praticava um outro tipo de culto, mas também idólatra. Ele convive, casa, vai cuidar dos ovelhas do seu sogro. Ele poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas ele escolheu ficar em Midian. Com aquela família, ele começa a construir uma nova história da sua vida. Vai para o deserto. Você está pensando que o deserto é ruim? Você está pensando que o lugar que você está vivendo, que parece que você está solitário, ninguém liga para você, parece que as coisas não estão caminhando, você está desempregado, você está batendo em porta e não consegue solução. Ei, o deserto também tem fogo, e no fogo tem a glória de Deus. O deserto também tem esperança. Ele no deserto contempla a chama acesa, e ele olha: o que será aquilo? Ele escolheu aproximar-se do fogo. Por quê? Não era uma visão, porque ele percebeu que aquela sarça não se queimava. Tem alguma coisa diferente naquele fogo. A vida que você está levando parece uma vida comum. A vida que você está levando parece uma vida que não vai te levar a lugar nenhum. Ei, eu quero dizer para você: Deus está escrevendo a tua história. Deus está escrevendo o teu amanhã. Deus está escrevendo o teu caminho. Quando Moisés chega diante do fogo, ele diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. A santidade está em você nesta noite. O Espírito Santo de Deus habita em você. Moisés olhava para o fogo, mas o fogo vive, habita em você. Adore a Deus, porque aquele que habita em você é santo, santo, santo. Ele é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor.
dentro por aquilo que está fora? Quantos de nós preferimos aquilo que podemos tocar, que podemos ver, que podemos carregar, do que aquilo que está dentro de nós, que muitos poucos de nós sentem alguma coisa diferente? Sabe, olha, diz o pastor que ele está em mim, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada. Ei, não é para tu sentir, irmão. Sentir, você sente dor de dente, é para você viver. O Espírito Santo não é para sentir, irmão. O Espírito Santo é para viver. Você sente fome? Sente o cheiro da tua esposa? Isso é sentimento. Mas o Espírito Santo é vida abundante que está dentro de você. Quantas vezes, irmãos, a dúvida vem ao nosso coração e nós passamos a questionar: será que Deus está ouvindo o meu clamor? Quantas vezes nós questionamos o nosso caminhar? Será que o caminho que eu estou seguindo é o verdadeiro caminho que Deus escolheu para mim? Quando Ele te chamou e tu entraste por aquela porta, Ele não estava te dando um caminho para você, Ele estava te dando uma nova história para a tua vida. Porque muitos de nós, será que é aqui, será que ali? Não é ali, é aonde tu estás, é onde Deus te escolheu. Deus está olhando para você nesta noite, Ele quer te exaltar, Ele quer te levantar, Ele quer te animar, Ele quer te dar vida, Ele quer te dar coragem, mas você precisa crer no poder de Deus, para que a glória de Deus se manifeste sobre você. Pastor, o que é crer? Nós estamos vivendo tempos em que crer ficou difícil. Eu não estou crendo, eu não creio nisso, eu não creio naquilo, eu não creio naquilo outro. É muito comum você ouvir as pessoas dizerem isso. Olha, eu creio em parte, mas em parte eu não creio. Eu creio em que Deus faz isso, mas eu não creio que Deus faz aquilo. E sempre uma coisinha, ei. Deus não está pedindo para você crer de sentimento, Deus está pedindo para você crer de ação. Ação de fé, atitude de fé, prática de fé. Irmão, o pastor acabou de dizer sobre os pães. 5 pães e 2 peixes. Aonde estava a fé ali? Não havia fé em lugar nenhum, nem no menino que levou os 5 pães e 2 peixes. Não havia fé, não havia crença, não havia nada. O que havia era Deus presente. Mas ele era um homem comum como qualquer outro. Tanto isto é verdade que os discípulos, quando estavam sobre o mar, disseram: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento obedece? Os discípulos que caminhavam com ele não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Os discípulos que comeram com ele, que ele escolheu, tinham dúvida de quem ele era. Você acha que você também é diferente desses discípulos? Não, irmão, nós somos iguais. Nós temos dúvidas. Nós temos dúvidas na fé. Nós temos dúvida na palavra. Temos dúvida na palavra profética do pastor. Temos dúvida em muitas coisas. Por quê? Porque depende de nós escolhermos a verdade ou a mentira. Somos nós que dizemos: isto é de Deus ou isto não é de Deus. Mas quando você faz como aquele menino, 5 pães e 2 peixes, coloca na mão dele, ele diz: olha, fique de 50 e 50 aí, faz um grupinho.
e começa a partir o pão. Mas primeiro, ele abençoou. E começou a partir o pão, pedaço por pedaço, peixe por peixe. Imagine aquilo, que coisa gloriosa. Agora eu vou chamar dos discípulos. Os discípulos eram loucos, porque os discípulos sabiam que eram 5 pães e 2 peixes. Ele viu aqueles pãezinhos na mão dele. E agora? Senta a turma lá, pegou um pedaço e levou. Acabou. Olha, acabou o pão. Não tem mais. O cara não tem mais. O ir e vir dos discípulos simboliza a tua fé, o teu crer. É a prática que vai fazer as coisas acontecerem na tua vida. É o exercício da palavra que vai fazer com que as coisas se manifestem na tua vida. Nada vai acontecer por acaso, mas se tu tomares uma atitude, Deus descerá do céu, visitará o teu coração e te dará vitória. Estava eu numa igreja na cidade de Coimbra, em Portugal. Havia sido proibido de cantar, porque eu canto muito mal. Então os pastores falaram: você pode pregar, mas cantar não. Eu falei: tá bom. Fui para a escola de canto. Eu sou teimoso. Fui para a escola de canto, comecei a ensaiar. A moça falou: mas você canta bem. Eu falei: está brincando? Falaram lá na igreja que eu canto mal. Não, você canta bem. Falei: é? E nisso eu continuei. Foram 4 meses estudando. No 4º mês eu fui pregar de novo na sede. Que eu preguei para tudo quanto, chegava a minha vez de pegar na sede. Aí eu fui pregar. Subi no púlpito, comecei a pregar. Aí começou aquele negócio dentro de mim. Eu vou cantar. Eu vou desobedecer, mas eu vou cantar. Porque a minha professora dizia assim: o problema não está em você cantar errado. O problema está nos músicos que dão o tom errado. Falei: já descobri o problema. É o mesmo caso dele, ó. Ele está dando esse tomzinho aqui. Se eu for cantar em cima desse tom, vai dar errado. Por isso é que eu tenho que esperar ele puxar o tom para me cantar. Mas eu não espero, eu já começo a canta. Ainda bem que ele já sabe disso. Então ele puxa e canta e eu vou atrás dele. Aí quando eu fui cantar, eu falei: vocês não vão tocar. Quem vai tocar vai ser meus filhos. Já quebrei, porque os músicos são os donos da igreja, né? São os donos. E quando eu falei que meus filhos que iam cantar, tocar, eles pararam. E o cara do baixo ia tocar. Eu falei: não, meu filho vai tocar o baixo e o outro vai tocar o piano. Meu filho tocava o piano com 2 dedos. Mal, mas ele vai tocar porque ele sabe a música que eu canto. Aí eu comecei: a minha alma engrandece ao Senhor. Essa música eu cantei agora. Seu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A glória de Deus veio na igreja de uma forma tão especial. Aí eu chamei o povo para vir orar. Quem queria ser curado, e as pessoas começaram a vir. Eu estava proibido de fazer o quê? Eu fui praticar. E voltei a cantar. E botar em prática o que diz a palavra. E a glória de Deus começou a se manifestar. Havia uma irmã que ela tinha um chapéu. Ela usava um chapéu comigo, porque ela tinha um calombo na cabeça. Um calombo no cérebro, aqui em cima um calombo, e ela cobria com o chapéu. E veio aquelas pessoas, e eu comecei a orar, e impus as mãos sobre ela. O calombo desapareceu na minha mão, foi abaixando assim, e ela começou a dar glória a Deus, por quê? Porque quando você crê em Deus, você coloca em prática a palavra. Aquele que colocaram a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Havia uma irmã, que o pé dela era assim, e ela não era crente. Ela veio para frente, nós oramos, o pé dela fez crack, e ela começou a andar para frente.
começou a andar normal, e depois eu pedi para vir dar testemunho, ela veio e disse: pastor, o meu pé foi curado, o meu pé foi curado. O importante não está em que você é, o que você é, o importante é Deus que está neste lugar, para fazer um milagre na tua vida. Ele opera milagres. Eu preciso escolher a Deus para poder usufruir do invisível. Ele disse: vou para o Pai, preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Nós achamos que isso está tão distante, não é? Parece que isso só vai acontecer no dia do arrebatamento. Mas ele disse: o reino de Deus está em vós. Se o reino de Deus está em vós, você já começa a reinar agora. Se o reino de Deus habita em vós, agora você já é dono desta verdade. Estava eu atravessando o rio Amazonas, de Belém do Pará, no rio Guamá, para a ilha de Marajó. Escuta essa. Naquela travessia, saímos 9 horas da manhã, mais ou menos, e tinha previsão de chegar 4 horas da tarde, e a maré ia começar a subir às 5 da tarde. Então essa era a expectativa. A maré vai subir, nós temos que já estar chegando lá quando a maré subir, porque senão o barco não aguenta a maré do oceano entrando dentro do rio Amazonas. Mas o barqueiro, aí nós fomos. Acontece que barco de turismo é uma beleza, né, irmão? É aquela festaiada, era gente feliz, cantando, pulando para um lado e para o outro. Mas a hora foi passando, e no meio do oceano virou o tempo, virou uma tempestade enorme, e o barco batia, as ondas subiam, o vento batia de um lado para o outro, e lá dentro estava, foi no ano de 1986, aquele bateção, um desespero. Minha esposa, Margarete, a Margarete: Nani, faz alguma coisa, Nani, faz alguma coisa. Eu falei: faço. Aceita Jesus como Salvador, que se a gente morrer, nós vamos para o céu junto. Irmão, fale para uma pessoa que não é crente que vai morrer, ele fica desesperado. O crente, até que tem crente que fica também. Eu falei: amorzinho, aceita, deixa de bobagem, né? Deixa de bobagem, ele faz alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou mandar parar o vento? Faz alguma coisa, ele faz alguma coisa. Acontece o seguinte: ela não era crente, mas ela sabia que o Deus que eu servia era poderoso para operar milagres e maravilhas. E de tanto ela insistir, eu saí lá debaixo da cabine, fui para fora, o motorista gritou: vai para dentro que você vai cair no mar. As ondas de 7, 8 metros batiam de um lado, batiam do outro. Nós estávamos com 90 quilômetros para lá, 90, no meio do Oceano Atlântico, não via nem uma margem nem outra, uma situação caótica. Eu entro na frente do barco, me agarro na escada, me seguro e falo: Senhor, se tu tens alguma coisa comigo, se tu me escolheste para a tua obra, que este mar se acalme, que este vento se aquiete. Terminei de orar, igreja, para a glória de Deus Pai. O vento parou, a chuva passou, a tempestade do mar parou, e o nome do Senhor foi louvado e glorificado. Por quê? Porque quando você está em Deus, o reino de Deus já habita em vós. Nós precisamos viver esta verdade, crer nisso. Você está andando na rua, você não está só, Deus está na tua vida. Você está caminhando, Deus está olhando para onde você está olhando. Quando você pensa, Deus está vendo o que você está pensando, porque Ele habita em você, Ele vive em você, e Ele conhece o teu coração. No livro de Mateus, capítulo 19, está escrito assim: e todos, 19 verso 29, e todos os que tiverem deixado
casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão, quando? Quando? 100 vezes mais. Quando? Agora. E por fim, herdarão. Irmão, a glória de Deus é tão grande que Ele está prometendo você usufruir muito mais agora e ainda por fim ganhar a vida eterna. Nós estamos querendo viver o Evangelho de momento. Não. O Evangelho é para te dar prosperidade, para te dar amor, para te dar paz, para te dar alegria, para fazer você crescer agora. Mas pastor, a minha vida está difícil, as coisas não estão acontecendo. Antes de você dizer para si mesmo que as coisas não estão acontecendo, começa a dizer para você, o que é que você tem deixado? O que é que você tem escolhido? Qual tem sido a tua escolha? Porque as nossas escolhas, irmão, vai fazer com que nós vivamos o invisível ou o material. Se tu está buscando o progresso material, pode ter certeza, você vai progredir. Alguém diz assim, mas o pecador, irmão, Bill Gates é multimilionário, e ele não serve a Deus. A mãe do dono do McDonald's é multimilionária, e ela serve a Deus. Ela fez uma doação de $1 bilhão e 500 milhões de dólares para o Exército da Salvação da Inglaterra. $1 bilhão. Ela recebeu uma parte da herança do filho que havia morrido e pegou aquilo e deu para o Exército da Salvação na Inglaterra. Se você olhar para as pessoas, mas como é que aquela pessoa prosperou? Irmão, todos prosperam. Olha, o ímpio prospera. A prosperidade material não depende de servir a Deus ou não. Mas o que depende de servir a Deus é você crer na palavra de Deus, e Ele te colocará nesta terra algo sobrenatural sobre a tua vida, e ainda herdará a vida eterna. O que é interessante, essa é outra história. Herdarão é presente, passado ou futuro? Herdarão a partir de quando? A partir de agora, porque ele está herdando já. Herdarão é uma consequência de uma atitude. Você tem o direito de usufruir a bênção de Deus na tua vida. Você escolheu amar a Deus, você escolheu servir a Deus, você escolheu honrar a Deus. Portanto, só basta você usufruir daquilo que Deus tem para te dar. Abra a tua Bíblia, João 15:16. Veja que palavra maravilhosa. São poucos de nós que olhamos para esse texto com a verdade que ele tem. Lê para mim lá. De quem é a escolha? Tua. Vocês não me escolheram, ele não te escolheu, você não escolheu ele, foi ele que te escolheu. Ele do céu, o pai disse para ele: quem enviarei? Quem há de me pôr? Eu vou, pai. No Getsemane, ele teve a opção: pai,
Se é possível, passa de mim esse cálice. Não, contudo seja feita a tua vontade. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a cada um de vocês. Mas não escolhi para que você seja simplesmente servo de Deus. Eu escolhi para que você dê fruto. Eu escolhi para que tu sejas ganhador de alma. Acontece, irmão, que nós olhamos para esse texto, imaginamos tudo, menos aquilo que ele significa. Nós temos dificuldade de evangelizar, nós temos dificuldade de testemunhar, nós temos dificuldade de pregar para as pessoas, nós temos dificuldade de dizer, olha, Jesus Cristo é o Salvador. Eu tinha uma irmã na igreja comigo, lá em Londres. Ela era missionária. Ela conviveu com uma pessoa sentada na mesma cadeira, porque lá a cadeira escolar, ela fazia, estudava inglês, e as duas cadeiras, e cadeira cabia duas pessoas, como no tempo antigo aqui no Brasil. Lá ainda é assim, duas cadeiras, um banco para duas pessoas. E ela ficou lá 1 ano e meio, uma do lado da outra. Um dia, a colega dela disse, ô, fulana, eu vou ter uma festividade lá na minha igreja, você não quer ir? 1 ano e meio depois, a colega dela diz, vou ter uma festividade lá na minha igreja, você não quer ir? Ela olhou para ela e disse assim, você é crente? Ela falou, sou. Eu também. 1 ano e meio. E ela falou para mim com a cara de pau, irmão, ficando para a cara dela assim, irmã? Não, esse final de semana eu também tenho culto da minha igreja. Eu sei, então não faz mal, então você, vamos na minha igreja. Aí a outra se encheu de razão, vamos para a minha igreja. Aí ela falou assim, não, eu vou na minha igreja, mas não convidou a outra para ir na igreja dela. Esse texto, o que é que eu vou contar agora? Esta moça, durante anos, viveu mendigando, passando dificuldade, tendo tudo na mão, sem usufruir. Você está passando por dificuldades? Deus te deu tudo na mão, Ele quer responder a tua oração, Ele quer abrir a porta para você, Ele quer fazer com que você pare de sofrer, Ele quer fazer com que você pare de lamentar, Ele quer fazer com que você pare de dizer, a minha vida não dá, as coisas não dão. Ele quer fazer com que você prospere, Ele quer responder a tua oração, Ele quer abrir as portas para você. Basta ir e dar fruto, é fruto em abundância. Basta tomar atitude e crer na palavra. Cheguei em Londres, havia 4 pessoas na igreja, no meu primeiro culto. Assumi a igreja porque o pastor, a quem eu estava substituindo, disse na convenção, eu estou sofrendo há 4 anos em Londres, está na hora de outro sofrer no meu lugar. Eu estava numa igreja em Portugal, lá no Algarve, que havia 800 membros, congregava comigo 800 pessoas regularmente, mensalmente, mais de 2.500 pessoas passavam por ali. Eu tinha 3 cultos no domingo, o culto de quinta-feira era lotado, era uma bênção. A receita da igreja, eu não vivia da igreja, eu era sustentado pela missão do Brasil, a receita da igreja era o dobro de todo o campo da igreja, do ministério de Portimão, que havia 8 igrejas, só a igreja que eu dirigia, rendia o dobro do que todas as outras juntas. Eu larguei esta igreja, para assumir Londres, com 4 pessoas, sem salário, porque minha igreja suspendeu o salário, sem apoio de ninguém,
sem apoio da igreja de Portugal, que a igreja de Portugal não me deu nem um centavo, falou, você vai por tua conta própria. Eu fui para lá como missionário, sem sustento, 4 pessoas, que haviam se reunido para dizer, vamos acabar com a igreja, porque não tem jeito mesmo, vamos acabar. Eu fui lá no dia 26 de novembro de 2001, assinei o contrato da casa no meu nome, porque o pastor não tinha crédito para assinar contrato para alugar a casa para ele morar. Então eu assinei o contrato para ele morar numa casa que eu ia morar em janeiro. Em janeiro eu entrei na casa, ele saiu, foi embora, levou tudo que tinha na igreja, só me deixou um monte de chave que não era da igreja, era do salão que ele alugava, e eu fiquei sem nada, não tinha coluna de som, não tinha microfone, não tinha nada. 4 pessoas, sem dinheiro, sem salário. Minha esposa não queria ir para Londres de jeito nenhum. A Margarete chorava dia e noite, não saiu de casa, ficou 3 meses dentro de casa, um frio, irmão, que Deus dava. Era um frio que nós chegamos lá em janeiro, então a geada era direto, nevou naquele ano, foi uma coisa horrível. E nós lá, eu saía, fui para o meu computador, montei o computador, e ao invés de eu fazer qualquer outra coisa, eu imprimi folheto, e saí todos os dias, evangelizando de porta em porta, no ônibus, na rua, comecei a desenvolver, todos os dias, 500 folhetos. No mês de janeiro, final de janeiro, eu fui usar o cartão de crédito do Banco de Portugal, e eu errei a senha, e bloqueou o cartão. Eu tinha vendido um carro que eu tinha no Portugal, e o dinheiro estava todo naquele banco. Eu não conseguia abrir conta aqui, que eu só conseguia abrir em fevereiro, e eu não conseguia trazer o dinheiro para cá, o cartão não funcionava, o cartão do Brasil estava cancelado, estava tudo enrolado. Eu não tinha um centavo para nada, e a igreja não rendia dinheiro para nada. Mas todos os dias eu saía e evangelizava. No segundo final de semana, no segundo sábado do mês de fevereiro, eu distribuí folheto na rua, parei no McDonald's com 1 libra no bolso, eram mais ou menos 2 horas da tarde, um hambúrguer custava 99 centavos, eu comprei um hambúrguer e pedi um copo d'água, não comi lá dentro, mas fui para o lado de fora que eu fiquei com vergonha, encostei assim numa coluna, e comi aquele pão seco com pão, só um pão e a carne, mas nada, não tinha nada, comi aquele pão e bebi aquela água. No domingo, fui para o culto, 18 de fevereiro de 2002, começamos o culto, Deus começou a abençoar, né? Já tinha 18 pessoas naquele culto já. Naquele domingo, às 4:30 da tarde, eu estava pregando, encerrando a mensagem, entrou pela porta 22 pessoas. Vou falar de novo. Entrou pela porta 22 pessoas. Eu comecei a pregar de novo. Eu comecei a falar, me animei e comecei de novo. Quando foi umas 5:15, eu fiz o apelo. 18 aceitaram Jesus como Salvador. Depois que os 18 aceitaram, eu tirei a oferta, que eu já tinha tirado lá atrás, tirei de novo. Eu falei, quem sabe, né? Pinga alguma coisa aí que vai pagar as contas amanhã. Tirei a oferta. Pela primeira vez, entrou dinheiro suficiente para pagar o aluguel da minha casa, pagar o aluguel do salão e pagar o meu primeiro salário, 150 libras, para a glória de Deus Pai. Depois que eu recebi, que aconteceu isso,
nunca mais faltou pão, nunca mais comi McDonald's, detesto McDonald's, nunca mais faltou leite e o pão na minha casa. Mudei de casa, hoje eu moro numa linda casa, tenho uma vida próspera, tenho uma igreja linda, e quero dizer para você, porque esse texto é verdade. Você quer que as suas orações sejam respondidas? Pratique esse texto dia e noite. Está desempregado, pega folheto, vai para a rua. Ah, mas se você não distribuir folheto hoje, amanhã, se você não estiver trabalhando dentro de uma semana, pode dizer, Bíblia é mentira, porque a Bíblia é verdade. Deus quer responder a tua oração, Deus quer atender o teu clamor, a escolha é tua. Abra comigo o seu texto e vou encerrando por aqui. Romanos capítulo 1, versículo 20 a 21, e depois Colossenses 3, 1 a 3. Presta atenção. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Isto fala claramente conosco, que temos visto Deus operar e não cremos, temos visto os milagres de Deus e não acreditamos, achamos que Deus vai manifestar um dia, quem sabe, vai usar o pastor Diego, vai usar o Paulo. Não, irmão, Deus vai usar você. Deus vai usar você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita na tua vida. É você que Deus está olhando para você. Deus usa o pastor para ministrar na tua vida. Deus usa o Paulo para tocar, para ministrar na tua vida. Mas é você que tem que colocar em prática, porque é você que vai viver a glória do invisível. A glória do possível você aprende numa faculdade. A glória do possível você aprende com o teu trabalho. A glória do possível você conquista de qualquer forma. Mas a glória do invisível somente em santidade, porque se não for santidade, ninguém verá o Senhor. Colossenses 3, 1 e 3, o apóstolo escreveu assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, oh coisa, vou deixar esperar vocês abrirem, irmão. É bom demais esse texto, Colossenses capítulo 3, verso 1 ao verso 3. Isto aqui, irmão, esse texto é para fechar com chave de ouro a nossa meditação de hoje. É para você olhar para isto aqui e dizer assim: não tem coisa grande para a minha vida. Irmão, Deus é o Senhor do céu e da terra. Tem pessoas que valorizam o diabo, que o diabo tem poder. Irmão, se o diabo tivesse poder, ele estava no céu, irmão. Ele foi colocado para lá porque ele não tem poder nenhum. Todo o poder, Jesus disse claramente, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Quando Jesus morreu, olha que coisa gostosa, Jesus foi lá no inferno, lá no Hades, e trouxe cativo aqueles que estavam lá presos. Eu sempre preguei que Salomão não era crente, não tinha se salvado. Mas um dia eu estava lendo esse texto, e falei: mas como eu sou besta, pá. Claro que ele foi salvo,
Moisés também, Arão também, Abiú também, todos que morreram antes de Jesus foram salvos, que estavam no caminho, porque Jesus foi buscar aqueles que estavam cativos lá no inferno, e os trouxe e levou para o paraíso. Estão aguardando o grande e glorioso dia, em que eu e você nos reuniremos com Ele para sempre. Colossenses 3 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, você estava morto, mas com Cristo você reviveu. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Olha lá, mantenham o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Irmão, é tudo uma questão de lógica, é muito simples, e as coisas simples nós não conseguimos entender. Nós queremos complicação. Sabe o que nós queremos? Um anjo voando aqui, batendo ar. Olha o anjo. Irmão, você é maior do que o anjo. Você tem mais poder do que o anjo. O anjo não é templo do Espírito Santo, irmão. Você é. O anjo não tem o Espírito de Deus. Você tem. O anjo queria estar no meu e no teu lugar, mas ele não tem esse direito. Esse direito é meu e é teu. Tiro. Entrou no tom agora, tá vendo? Pegou no tom. Não importa. Ficamos de pé. Assim, constância, adorarei somente a ti, Jesus.